Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio, eu vou dar continuidade aqui na apresentação, falando sobre estatísticas de sumarização e independência. Quando a gente pensa em estatísticas de sumarização, a gente está pensando em uma forma de oferecer uma visão útil para quem olha para uma distribuição de probabilidade para entender como aquela variável aleatória se comporta. Nas próximas sessões agora, a gente vai apresentar duas estatísticas de sumarização que são bem conhecidas, que são bem clássicas, que são a média e a variância. Bem, antes da gente falar sobre a média, vamos falar sobre um assunto anterior que ele é necessário para dar continuidade no conteúdo, que é a esperança. A esperança, que também é chamada de valor esperado, que vem do inglês expected value, é uma função de uma variável aleatória contínua, univariada, que ela é dada pela seguinte fórmula aqui, que é a integral da função g de x vezes a probabilidade daquele valor ocorrer. Quando a gente pensa assim na esperança, a gente pode pensar que ela é um somatório ali, é uma integral da probabilidade de um valor vezes aquele valor. E da mesma forma, quando a gente pensa na esperança de uma variável aleatória discreta ao invés da contínua, a gente passa da integral, no caso da soma, para uma somatória da probabilidade de um valor ocorrer vezes aquele valor. E aqui a gente vê que o x ele pertence a um conjunto x, né? Que é o conjunto de todos os possíveis valores que podem ser assumidos ali pelaquela variável, que seria o espaço amostral da variável aleatória x. Bem, agora que a gente apresentou o conceito de esperança, a gente pode passar para o conceito da média. Aqui, quando a gente está falando de média, a gente está pensando em uma variável aleatória x com estados pertencentes aos reais de mais de uma dimensão. Então, seria uma variável multidimensional. E a gente define a média dessa variável como um vetor das esperanças de cada um dos estados da variável aleatória. Aqui a gente tem estado x1, x2, x3, xd. E esses estados podem ser vistos como a função g de x que a gente definiu aqui na esperança no slide anterior. Então a gente vai ter que esse cálculo ele é feito de formas diferentes quando a gente tem uma variável aleatória contínua e quando a gente tem uma variável aleatória discreta. No caso da variável contínua, a gente tem uma integral sobre os valores ali, e no caso da variável aleatória discreta, a gente tem um somatório dos valores de x vezes a probabilidade daquele valor ocorrer. Se a gente descer dessa variável aleatória multidimensional por causa de uma dimensão, a gente tem outras formas de descrever valores de média, né, entre aspas, que podem ser interessantes também. Um deles é a mediana. O que é a mediana? A mediana é um valor médio em que 50% dos valores daquela distribuição são maiores do que ela e 50% dos valores são menores do que ela. Isso é quando a gente pensa em uma variável aleatória discreta. Se a gente pensar no caso contínuo, a gente pode generalizar esse conceito pensando na função de densidade de probabilidade, onde o valor dela chega em 0,5. Então, quem for maior do que 0,5, aqueles valores são maiores que a mediana, e os valores forem menores que 0,5, são valores menores do que a mediana. Esse valor da mediana ele é interessante porque quando a gente tem distribuição que não é parecida, por exemplo, com a distribuição normal, que é uma curva em formato de um sino, essa distribuição ela pode ter uma cauda longa mais para trás ou mais para frente, e essa mediana ela fornece uma estimativa melhor para o valor que a gente pensa intuitivamente que aquela distribuição pode assumir. E por conta disso, né, ela é mais robusta a valores outliers. Se a gente tem uma função ali que tem uma cauda mais próxima de um valor mais alto, a nossa média vai ser puxada para aquele lado e pode dar a impressão que errada sobre aquela distribuição, né? Pensando no valor da média aqui atrás, certo? E generalizar o valor da mediana para dimensões superiores ele não é trivial, pois não tem uma maneira óbvia de classificar
essa mediana em mais de uma dimensão. Então, ela é um valor que é aplicado mais quando a gente pensa em uma dimensão. Uma outra forma de ver também um valor médio é a moda, que ela é o valor que ocorre com maior frequência ali naquela distribuição. Quando a gente pensa em uma variável aleatória discreta, ela é definida como o valor de x com maior frequência de ocorrência, e para uma variável aleatória contínua, ela é definida como o pico da densidade de probabilidade. E numa função de densidade particular, pode existir mais de uma moda, porque pode ter mais de um pico ali na distribuição. Então, quando a gente passa isso para várias dimensões e sai de uma dimensão só, encontrar a moda da distribuição pode ser um desafio computacional, porque podem ter x modas ali, x nesse caso não um valor de x aqui, mas um n modas diferentes para aquela distribuição. Se a gente vê aqui num exemplo que estava ali no livro, a gente tem aqui, ó, que essa distribuição aqui, ela tem duas modas, como a gente falou, porque tem dois picos diferentes. A média está aqui no próximo do meio e a mediana, ela está mais próxima aqui do pico maior aqui atrás. E aqui, isso aqui é um caso bidimensional. Quando a gente pensa no caso unidimensional aqui, a gente tem a moda, a média e a mediana mais próximas aqui uma das outras. Bem, continuando em cima dos conceitos que a gente apresentou ali, a gente tem o conceito de covariância univariada. E a covariância entre duas variáveis aleatórias x e y pertencente aos reais, ela é dada pelo produto esperado dos seus desvios de suas respectivas médias. Que aqui a gente está vendo o valor de x menos a respectiva média, que é a esperança, né? E o valor de y menos a respectiva média dele. E esse aqui é o valor da covariância entre x e y. Essa fórmula aqui, ela parece não muito interessante assim de se entender, não muito trivial, só que a gente pode aplicar a propriedade de linearidade da esperança para obter uma nova expressão em cima dessa anterior aqui, que eu acho que é mais fácil de entender, que ela pode ser reescrita quando a gente aplica essa propriedade como a esperança do produto menos o produto da esperança. E a gente vai ver que essa fórmula aqui, ela se repete de uma forma parecida num outro conceito mais adiante. Então, a covariância entre x e y, a esperança de x vezes y, menos a esperança de x vezes a esperança de y. Intuitivamente, a gente pode entender que essa covariância ela representa uma noção de quão dependente uma variável é da outra variável. Quando a gente for passar para um conceito de mais de uma dimensão, né, para o caso multivariada, a definição da covariância ela vai mudar no quesito que x e y eles têm estados, né, pertencentes aos reais de uma dimensão D e y de uma dimensão E, e a covariância entre eles vai ser, na realidade, uma matriz, aqui vezes os valores, e a matriz vai ser de tamanho D vezes E. E quando a gente pensa nessa covariância, a gente pode pensar também na covariância de uma variável x em relação a ela mesma. Quando a gente pensa nisso, a gente entra em outro conceito, que é o conceito da variância. Ou seja, a covariância de x em relação a ele mesmo é chamada de variância e ela é denotada por esse valor aqui. Ou seja, a covariância de x em relação a ele é a variância. E a gente tem aqui que, similar ao que a gente apresentou antes aqui para a covariância multivariada, a gente tem a mesma expressão aqui, só que no caso, ao invés de ser y, a gente tem x em relação a ele mesmo. Isso vai nos dar uma matriz de D por D, onde cada valor da matriz vai ser a covariância entre cada um dos termos ali do vetor de x. x1 vezes x1, x1, x2, né? E um outro conceito também, que se a gente aplicar a variância, uma função de raiz quadrada, ela nos dá um valor que é chamado de desvio padrão, que é comumente denotada por esse símbolo aqui. Bem, agora que a gente já viu esse conceito de variância e covariância, a gente pode passar para um outro conceito chamado de correlação, que ele é muito interessante, pois ele traz uma intuição
bem legal para a gente de como duas variáveis elas estão associadas. Então, a correlação entre duas variáveis aleatórias x e y, ela é dada por essa fórmula aqui, que é a covariância de x e y vezes a raiz da variância de x, que é a correlação de x em relação a ele mesmo, vezes a variância de y, que é a correlação de y em relação a ela mesma. E ela está no intervalo entre -1 e 1. E essa covariância, ela é interessante. A covariância não, né? A correlação, principalmente, ela é interessante, pois ela mostra, no intervalo fechado aqui, mais fácil de entender, como duas variáveis estão relacionadas. E se x e y elas tiverem correlação positiva, que a gente está pensando aqui no intervalo negativo e positivo, se elas tiverem uma correlação positiva, quer dizer que quando x cresce, o y também tem que crescer. E se x e y tiverem uma correlação negativa, isso significa que se x aumentar, y diminui. Ou seja, isso dá para a gente uma intuição legal de como essas variáveis estão relacionadas. Bem, passando por esse conceito de correlação, a gente pode ver um conceito ali que ele remete ao conceito anterior de média. Só que o que a gente pensa aqui? Que quando a gente está trabalhando com um aprendizado de máquina, a gente não tem uma amostra que ela é infinita. Ela tem um conjunto de valores finitos. Ela não tem todo o espaço amostral existente de todos os valores possíveis que x pode assumir. Então, na prática, quando a gente for utilizar a média, a gente vai utilizar a média empírica. Que o que é? É o vetor de média empírica, ela é basicamente a média aritmética sobre as observações para cada variável, definido como a soma de todos os valores de x que a gente tem na nossa amostra ali, dividido pela quantidade de elementos da amostra. E a mesma coisa vale para a covariância. A gente não vai ter o valor de média que a gente quer, a gente vai ter o valor de média empírico, que é o nosso conjunto de dados, ele vai ser finito, e a gente vai ter basicamente aquela mesma fórmula que a gente viu ali atrás para a covariância, só que pensando na média empírica em relação aos valores de x que a gente tem ali. Então, o somatório dividido pela quantidade total de itens que a gente tem na nossa amostra. E a covariância, nesse caso especial, ela toma uma simbologia aqui que lembra um pouco o somatório, mas que tem que ser diferenciado, pois isso aqui, o somatório, não é a mesma coisa dessa notação aqui. De posse agora desse entendimento sobre as covariâncias, a gente pode verificar que existem algumas formas diferentes de você definir, em formato de equação, né, a variância. Que a definição padrão dela, né, corresponde à definição da covariância que a gente já apresentou. Que é, se a gente pegar aqui e verificar esses valores aqui, basicamente, a expectativa do desvio quadrático da variável em relação ao seu valor esperado. Essa aqui é uma forma de enxergar a variância. Uma outra forma de enxergar ela é que, se a gente recorrer ao algoritmo de duas passagens, a gente vai ver que a gente vai ter que calcular primeiro a média aqui e depois calcular a variância. Só que isso pode demorar um pouquinho. E se a gente reorganizar os termos, a gente pode chegar a uma segunda definição da variância, que é uma definição que eu acho que é mais comumente vista, né, nos livros texto, que é chamada da fórmula Raw-Score para variância. Que ela é a esperança do quadrado menos o quadrado da esperança, que é a forma como geralmente a gente lembra que é a fórmula da esperança. E existe também uma terceira definição, uma outra forma de entender a variância, que é a soma das diferenças entre os pares de observação. Então, se a gente pegar uma amostra aqui de x1 até xn, né, das variáveis aleatórias x, e calcular a diferença quadrática entre cada um dos pares aqui, fizer esse somatório, e se a gente expandir esse quadrado, a gente mostra que a soma dessas diferenças dá a variância empírica daquelas observações. Então, se a gente for tratar da variância empírica, nesse caso aqui, acho que ele está pensando mais até no caso da variância geral, né? A gente pode definir ela tanto dessa forma,
como dessa forma que é a mais comumente conhecida, da esperança ao quadrado menos o quadrado da esperança, e dessa forma aqui também. Então a gente pode ver ela de três formas diferentes. Bem, agora que a gente viu essas questões de variância, covariância, empíricas e as formas que a gente pode definir ela, queria trazer só um exemplo aqui, remetendo àquele caso da correlação ali que a gente viu nos slides anteriores. Que visualmente, se a gente for plotar aqui num gráfico, a gente pode ver quando a correlação entre x e y ela for negativa, a gente vai ver aqui que conforme x aumenta, y diminui, que foi o que a gente tinha falado ali no slide. E quando x e y estão positivamente correlacionados, conforme x aumenta, aqui a gente pode ver que y aumenta também. Então a gente pode até visualizar isso graficamente de uma forma que fica mais fácil entender a relação entre essas duas variáveis. Bem, quando a gente está trabalhando com dados no mundo real, a gente vai ver que existem muitos casos em que, quando a gente vai modelar um fenômeno, as distribuições clássicas que a gente tem nos livros didáticos, às vezes não se aplicam exatamente àquele fenômeno que a gente está observando, aquele conjunto de dados que a gente tem. E uma coisa interessante é que quando a gente tem essas distribuições clássicas e a gente sabe algumas propriedades delas, e a gente sabe que a gente pode tentar misturar elas para tentar modelar esse fenômeno de uma forma melhor, a gente pode realizar manipulações, né, dessas variáveis para tentar encontrar essa nova distribuição que se aproxima do fenômeno que a gente está estudando. E o legal disso é que, quando a gente trabalha com essas distribuições clássicas, a gente tem algumas propriedades legais que vão ajudar a gente quando a gente chegar nessa nova distribuição que é feita a partir dessas manipulações. Se a gente tiver aqui uma distribuição x mais y, a esperança de x mais y, a esperança de x mais a esperança de y. A mesma coisa vale quando a gente faz a esperança de x menos y, e a fórmula da variância aqui também, ela tem uma fórmula fechada. Isso traz para a gente um resultado legal, que a gente sabe que a gente pode misturar essas distribuições para tentar encontrar uma nova, que se aproxima do fenômeno que a gente está estudando, e a gente tem a garantia que a gente pode utilizar essa mistura e ter valores de esperança e variância num formato que a gente pode calcular com mais competência e com mais certeza. Ou seja, não, a manipulação, né, dessas distribuições não vai estragar para a gente as propriedades que a gente já tinha anteriormente discutido. Bem, passando aqui para um próximo conceito também que a gente tem, que é a de independência, a gente tem que duas variáveis aleatórias x e y, elas são estatisticamente independentes se somente se valer essa propriedade aqui, que a probabilidade conjunta de x e y é a probabilidade de x vezes a probabilidade de y. Se a gente for pensar em termos intuitivos, quando essas duas variáveis são independentes, o valor de y ela não adiciona nenhuma informação sobre o valor de x e vice-versa. Sabendo x, você não ganha nada de y, e sabendo de y, você não ganha nada de x. Então, isso traz para a gente algumas propriedades aqui. Quando a gente pensa em probabilidade condicional, se a gente sabe anteriormente o valor de x, isso não afeta no valor de y. Então, a probabilidade de y dado x é a própria probabilidade de y, e a mesma coisa vale para o contrário. Se a gente souber o valor de y, isso não afeta na probabilidade de x, que dá a própria probabilidade de x, aqui no condicional. E a mesma coisa da variância. Como elas são independentes, a variância de x mais y é a própria variância de x mais a variância de y. E uma propriedade interessantíssima aqui que a gente tem é que quando x e y são independentes, a covariância entre elas é zero. Mas a gente tem que, quando vê essa covariância zero, pensar no seguinte, que elas podem ter a covariância zero, mas não ser estatisticamente independentes. Isso porque a covariância ela mede a dependência linear entre as variáveis. Então, se elas não forem linearmente dependentes, elas podem ter a covariância zero, mas elas têm uma dependência que não é linear. Então, é um ponto interessante a se lembrar sempre.
Bem, agora que a gente falou sobre independência, vamos passar para um próximo tópico aqui, falar um pouco sobre a distribuição gaussiana, que é uma distribuição muito conhecida e amplamente utilizada em diversas áreas diferentes da estatística, né? A distribuição gaussiana, que ela também é muito conhecida como a distribuição normal, ela é uma das distribuições de probabilidade mais bem estudadas quando a gente fala de variáveis aleatórias contínuas. Ela tem diversas propriedades que são interessantes para se aplicar em problemas do dia a dia, né? Fazer modelagem de problemas reais, porque ela tem propriedades computacionalmente convenientes. E essas propriedades vão fazer com que os cálculos que a gente precisa realizar, eles sejam mais eficientes em relação a outras distribuições. Então, ela é amplamente utilizada em diversas áreas de machine learning. E uma dessas propriedades convenientes, que é válido mencionar logo de cara, é o fato que ela tem uma fórmula fechada para as distribuições marginais e condicionais. Isso vai facilitar muito o cálculo, né, em problemas onde ela é aplicada, conforme eu mencionei anteriormente. Bem, para uma variável aleatória univariada, a distribuição gaussiana ela tem uma fórmula fechada, né, que tem uma função de densidade de probabilidade definida nesse formato aqui, que a gente tem a probabilidade aqui da variável x, e a gente define, né, essa distribuição gaussiana pela sua média e pelo seu desvio padrão. Como a gente vê aqui, os cálculos em relação à probabilidade estão sempre relacionados ali, ó, ao valor de x em relação à média da distribuição e em relação ao desvio padrão. Então a gente pode falar assim que é uma coisa se diz, né, que a distribuição gaussiana ela é totalmente definida, né, completamente definida pela sua média e pelo seu desvio padrão. E quando a gente passa para um caso não mais univariado, mas para um caso multivariado, a distribuição ela ainda é definida pela sua média e pela o seu desvio padrão, só que nesse caso a gente vai ter um vetor de média e uma matriz de covariância aqui. E o cálculo vai ficar um pouquinho mais difícil de entender aqui, mas isso é uma fórmula fechada também. E um outro caso específico da distribuição gaussiana é que quando a gente tem a média zero e a matriz de convariância como matriz identidade, ou no caso ali, média zero e uma variância diferente ali, a gente tem um caso especial dessa distribuição que ela é chamada de distribuição normal padrão. Bem, como a gente falou anteriormente, uma das propriedades da gaussiana é que ela tem uma fórmula fechada para distribuição condicional. Então, dado duas variáveis aleatórias x e y, que elas podem ter dimensões diferentes, né? A distribuição condicional p de x dado y, ela também é uma distribuição gaussiana e ela é dada por essa fórmula aqui, onde a gente tem os valores da média de x dado y e a matriz de covariância de x dado y com essa fórmula fechada aqui. E essa distribuição condicional é importante, pois ela tem diversas aplicações, como, por exemplo, no caso de filtros de Kalman, processos gaussianos e modelos gaussianos lineares latentes. E já na distribuição marginal, de uma distribuição conjunta gaussiana, ela também tem aquela propriedade de ser gaussiana e tem uma fórmula fechada também, como a gente falou, que pode ser computada a partir da regra da soma, resultando nessa equação aqui, que ela tem uma integral de p de x, y, dy, que na real é uma distribuição normal de x em relação à média e com a matriz de covariância aqui. E vale lembrar que o mesmo é válido para a distribuição marginal P de y, mas nesse caso a gente marginaliza em relação a x ao invés de y. Bem, outras propriedades interessantes da distribuição gaussiana em relação a quando a gente aplica transformações lineares a essas distribuições. Então, se a gente tem x e y, que são variáveis aleatórias gaussianas independentes, ou seja, como a gente falou ali na propriedade um pouco mais cedo, P de x, vírgula y é P de x vezes P de y. Então, se a gente somar essas duas variáveis, a gente também vai ter uma distribuição gaussiana dada por P de x mais y. A gente soma as médias
e soma as matrizes aqui de covariância. Igualmente, se a gente tiver essas variáveis aleatórias ponderadas por um escalar, multiplicados aqui, no caso, por um A, o x, e o y por um b, essa distribuição também vai ser gaussiana e vai ser dado por essa soma, só que ponderada por cada um desses valores de A e de B. Eu trouxe aqui também um exemplo que é bem clássico da distribuição gaussiana, nesse caso aqui com 100 exemplos, né? Um caso unidimensional e um caso bidimensional. Que a distribuição normal, ela sempre vai ter um comportamento aqui gráfico que ela vai parecer uma curva de sino, que eles falam, né? Parece um sino aqui. E a distribuição, ela tem esse formato aqui. Nesse caso aqui, ele está mostrando as amostras aqui, todos os valores. Como a gente pode ver, a maior parte dos valores vai estar próximo aqui, né, dessa média aqui. E aqui a gente tem duas vezes o desvio padrão. E aqui a gente tem um caso que é um pouco mais difícil de visualizar também, né? Mas que ele mostra para um caso bidimensional como que os valores estão distribuídos ali graficamente na distribuição.